Segunda Reis, capítulo 2, verso 1. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu-lhe Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhes disse: fique aqui. Eliseu, pois, aleluia. Então Elias lhes disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhes perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida Elias lhes disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram junto. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, disse Elias a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo, puxado de cavalos de fogo, que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de fogo e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, para a glória do teu nome, estamos aqui mediante a tua palavra, como o Senhor já tem falado conosco, Eterno, que a tua palavra seja bênção para o teu povo, bênção para todos quanto participarem, Eterno, nos 4 cantos desse planeta Terra, que tudo venha a ser, ó Eterno, para a glória do teu nome. Fique conosco, nos abençoe e nos dê vitória, em nome do Senhor Jesus, teu Filho poderoso. Amém. Amém, meus irmãos, graças ao Senhor. Vamos para a palavra. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então, temos aqui Elias, um homem super dedicado aos olhos do Senhor, um homem que conhecia o Senhor de perto, e a palavra diz que Elias saiu, aqui quando o Senhor levou Elias, se fala do Elias sendo levado aos céus, no redemoinho. Aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Então ali olhamos Elias dizendo a Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou até Betel. E nós olhamos para a palavra. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixaria ir só. Então foram a Betel. Então ali Eliseu demonstrou grande segurança: juro pelo nome do Senhor que não vou deixar você ir só. E ali o acompanhou, foi com Elias. Nós podemos ver claramente a dedicação de Eliseu. Eliseu tinha consciência de que o ministério de Elias estava chegando ao fim e que aproximava-se a hora da sua partida. O verso 5 fala nesse assunto. Estava disposto quanto a acompanhar Elias até que o Senhor o levasse embora. Era inabalável a sua dedicação a Elias e o seu ministério. Olhamos aqui
a dedicação de Eliseu era inabalável. Ele tinha uma dedicação ali, uma convicção muito forte no Senhor Deus de Elias e na própria vida de Elias. A vida de Elias era um exemplo para ele. Então nós podemos observar, se olhamos para 1 Reis 19, verso 21, diz assim: Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Eles comeram, depois partiu com Elias, tornando seu auxiliar. Então aqui, se nós olhamos para Eliseu, ele estava no campo trabalhando, Elias passou sobre ele, jogou sobre ele a capa, e ele estava ali com 12 juntas de bois, sendo que a 12ª junta era de Eliseu, não era todos eles, somente uma junta de bois que era de Eliseu. Eliseu então pegou aquela junta de boi, deixou, a partir do momento que Elias lançou sobre ele a capa, ele pegou aquela junta de boi, matou ali, fez ali um churrasco com as próprias, como dizer, as cancas dos bois, e foi o auxiliar de Elias, foi seguir os passos de Elias. Nós vemos aqui então a dedicação, a partir do chamado que Eliseu teve, ele deu tudo que tinha para estar com o Senhor Deus que Elias servia. Amém? Isso é importantíssimo, nós lutarmos para estar com o Senhor, o Todo-Poderoso. Podemos observar o verso 3, diz assim a palavra, aleluia, glorificado e em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Então nós olhamos lá em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, foi revelado não só a Eliseu, aos demais discípulos naqueles dias, que o Senhor Deus ia levar Elias. Então claramente eles dizendo, os discípulos dos profetas dizendo, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fale nisso. Olhamos para tudo, Eliseu estava consciente que o Senhor Deus ia levar Elias, como foi revelado a ele, como Elias também já tinha falado com eles esse assunto, claramente naquela revelação, Eliseu tinha uma segurança, mas ele disse, não fale nisso, está um momento que ele estava sendo difícil, que é a separação, falou, nem toca nesse assunto, não fala nisso. Então isso é um assunto que nós, durante os dias de Elias e de Eliseu, grupo de profetas estava localizado em Betel, tinha grupos de profetas localizados em Betel, Jericó, o verso 5 fala em Gilgal, 4:38, parece que Elias viajou por instrução divina, parece que ele estava até viajando por instrução divina, para ter o quê? Até Gilgal, Betel, Jericó, para um último encontro com cada um desses grupos. Então até parece que ele saiu para viajar, para ter um encontro com cada um desses grupos de profetas que havia naqueles dias, nos dias de Elias. E se nós observamos claramente, podemos ver estes grupos localizados em todo o país, ajudaram a impedir a onda de declínio espiritual e moral da nação, que começou sob o reinado de Jeroboão. No reinado de Jeroboão, gerou um grande declínio. O povo abandonou o Senhor, entrou por todos os caminhos detestáveis aos olhos do Senhor. Então o Senhor levantou o quê? Grupos de profetas, que ajudaram a manter, ali naqueles dias, a pureza do povo diante dos olhos do Senhor. Aquele grupo de profetas era um exemplo. Eles davam ali uma segurança, já que o próprio rei estava contaminado, eles foram testemunhas oculares do sucesso do ministério profético de Elias para Eliseu. Então ali aqueles grupos de profetas tanto ajudaram na parte para que a nação toda não se contaminasse, e também acompanharam como testemunha o momento profético, tanto de Elias,
de Elias sendo transmitido para Eliseu. Nós podemos observar claramente, o verso 4 diz assim: então Elias lhes disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Descer então a Jericó. Quando observamos essa palavra, Elias lhes disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Quanta insistência de Elias para que Eliseu ficasse. Olhamos para tudo, meus irmãos, mas Eliseu tinha um ponto determinado: não vou te abandonar, não vou deixar. Naqueles dias o profeta representava o próprio Senhor. O Senhor falava com o profeta diretamente, como falava com Elias diretamente. Então Elias falou várias vezes para Eliseu: fica aqui. Agora ele dizendo: eu vou para Jericó, fica aqui, eu vou até lá. E Elias respondendo, Eliseu respondendo: jamais eu vou te deixar, vou contigo. Então traz um exemplo para nós. Quando nós sabemos quem estamos servindo, nós lutamos para estar com Ele. Amém? Exemplo ali de Eliseu. Eliseu reconheceu que o Espírito do Senhor na vida de Elias. Então ele deu tudo o que tinha para que o Senhor Deus de Elias, como o Senhor Deus era com Elias, que fosse com ele. E não só isso, ele aproveitou toda a oportunidade. Onde Elias estava? Estava ali Eliseu, com muita dedicação. Então, se olhamos claramente para essa palavra, podemos observar, quando ele diz: desceram para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. Eles perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Mais uma vez, lá em Jericó, outro grupo ali de discípulos. Os discípulos que foram ali, falaram com Eliseu. Eles perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Se olhamos para tudo, Eliseu nem queria que tocasse nesse assunto. O quanto ele achou ali difícil a separação, o quanto ele achou difícil a separação de se deixar ali aquele grande homem do Senhor Deus, que era Elias. Ele falou: nem toque nesse assunto, não fale nisso. Isso nós podemos observar pela palavra, claramente. O verso 6, em seguida Elias lhes disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. Olhamos quanta insistência de Elias para que Eliseu ficasse. Mas Eliseu tinha uma determinação. Ele tinha uma determinação de seguir ali o grande profeta do Senhor. Ele disse: eu não posso deixar esse homem. Sobre esse homem está o Espírito do Senhor. Sobre esse homem está a glória do Senhor. E eu preciso dessa glória. Eu preciso dessa presença. Eu preciso dessa virtude na minha vida. Não posso te deixar, Elias. Então nós podemos observar pela palavra, claramente, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Vemos, e ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, Elias, que eu não vou deixar você ir só, e partiram juntos. Aqui podemos observar, meus, quanta dedicação, quanta ali batalha de Eliseu, só para que acompanhasse o homem abençoado. Ele também reconhecia pelo Espírito do Senhor que com a partida de Elias, o Senhor ia ser com ele. Ele disse: eu preciso estar com esse homem, aprender tudo quanto esse grande homem do Senhor tem, aprender com ele. Quantos milagres, quantas maravilhas Elias fez, e estava ali Eliseu ao seu lado, acompanhando as maravilhas do Todo-Poderoso, acompanhando as maravilhas do grande Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Aleluia, graças ao Senhor, louvamos o Senhor por tudo, e pedimos, aleluia, mais e mais a presença do Senhor sobre as nossas vidas.
Aleluia, graças ao Senhor. Olhamos para a palavra. 50 discípulos dos profetas, verso 7. Podemos observar 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Eliseu parar à margem do rio, olhamos aqui, 50 discípulos dos profetas pararam, podemos observar pela palavra e acompanhar aqui, 50 discípulos profetas os acompanharam, Elias e Eliseu, e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, olhamos aqui eles parando à margem do Jordão, 50 discípulos, esses homens seriam testemunha do milagre mediante o qual Elias e Eliseu, aleluia, atravessaram o rio Jordão, seriam os testemunhos, as pessoas que iam testemunhar acerca do grande milagre que Elias chegou diante do Jordão. Nós podemos observar claramente pela palavra, eles chegando diante do Jordão, o que aconteceu? Claramente, podemos observar pela palavra, verso 8, diz assim: então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas, e as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Elias pegou ali, claramente tirou o seu manto, enrolou e com ele bateu nas águas. Tirou, havia virtude ali, o poder, tirou o seu manto, bateu nas águas do Rio Jordão. O Rio Jordão passaram a seco. Aleluia, graças ao Senhor, passar a seco ali o Rio Jordão. Elias fez do seu manto um uso bem, aleluia, semelhante ao uso que Moisés fizera da sua vara, na ocasião da passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Foi semelhante ao que Moisés fez da vara. Elias fez o seu manto, ele rolou e tocou sobre as águas. O Rio Jordão se abriu. Moisés tocou a vara ali e o Mar Vermelho se abriu. Êxodo 14, verso 16, 21 e 26 fala nesse assunto. Podemos ver o verso 9, dizendo assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Ali, Elias perguntando a Eliseu: o que eu posso fazer para você, antes que eu seja levado para longe de você? Elias sabia claramente que o Senhor ia o levar para a glória do seu santo nome, para estar com ele em glória. Então ali, e Eliseu, diante dessa situação, olhamos para tudo, quando nós podemos observar, aqui Eliseu respondeu Eliseu: faze de mim o teu principal herdeiro de teu espírito. Eliseu diz: faze de mim o teu principal herdeiro de teu espírito. Eliseu estava preocupado o quê? Em continuar a obra que o Senhor tinha na vida de Elias, através dele. O prazer de Eliseu era esse: eu quero continuar a tua obra, faça de mim o principal herdeiro de teu espírito. Quer dizer que a presença do Senhor que estava sobre a vida de Elias, ele queria sobre a sua vida. Nós podemos observar, Eliseu não estava expressando o desejo de ter um ministério 2 vezes maior do que de Elias. Usava isso sim, uma linguagem tirada das leis da herança, para expressar seu desejo de continuar o ministério de Elias. A lei da herança atribuía uma porção dupla das posses do pai ao filho primogênito. Então, o filho primogênito, vamos dizer, a pessoa tem 3 ou 4 filhos, o primeiro filho recebia uma parte dobrada. Vamos dizer, se fosse 3 filhos, dividia ali em 4 partes, o filho mais velho pegava 2 e os outros pegavam 1. E o que Eliseu pediu? A porção dobrada. Quer dizer, que ele pediu a parte sobre o espírito que estava da vida de Elias, sobre a vida dele. Ele não pediu porção dobrada. Ele pediu o espírito que estava sobre a vida de Elias, que ele fosse ali o herdeiro daquele espírito, da presença do Senhor que estava sobre a vida de Elias, que se fosse sobre a presença dele, a vida dele.
Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Deuteronômio 21, 17 fala esse assunto. O Senhor Deus atendeu o pedido de Eliseu, porque os seus motivos eram puros. Seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso, e sim realizar mais para o Senhor. O principal desejo de Eliseu era realizar mais para o Senhor. O grande desejo que ele tinha em seu coração era realizar mais, que o nome do Senhor viesse a ser glorificado através da vida dele. Amém? Que nós tenhamos esse desejo, meus irmãos, sempre de realizar mais para o Senhor. Que o Senhor cresça e que nós venhamos nos diminuir. Reconhecemos que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Nós somos simplesmente um vaso de barro. A hora que menos esperamos, deixamos o planeta Terra. Mas que as pessoas possam reconhecer que nós somos testemunha viva do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos pedir glória a Deus? Amém. Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos para a palavra, podemos ver claramente, disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Nós podemos observar o verso 10 aqui, uma situação difícil para Eliseu. Se ele estava ali diretamente lutando para estar com Elias, diante da resposta de Elias, ele tinha que estar mais ainda atento. Você vai precisar me vir o momento que o Senhor me tirar. Então exigiu mais dele ainda, mais vigilância da parte dele. Se ele já estava preocupado em estar onde Elias estava, lutando para estar tudo, agora ele tinha que ficar atento. Se o Senhor tirasse Elias do lado dele, ele tinha que observar tudo. Olhamos aqui a situação que tudo Eliseu enfrentou. Embora Elias tivesse recebido anteriormente instruções de ungir Eliseu como sucessor, a reação de Elias demonstrou claramente que a questão dependia exclusivamente da aprovação soberana do Senhor. Se você me vir, terá o que pediu, do contrário não. Elias deixou nas mãos do Senhor o pedido de Eliseu. Então aquele pedido de Eliseu, Elias, sendo que o próprio Senhor Deus mandou ungir Elias, mas Elias também jogou a responsabilidade de Eliseu nas mãos do Senhor. Você vai receber a benção, se você conseguir me vir subir no momento que o Senhor me retirar. Então Eliseu exigiu mais dele ainda, mais dedicação ao Senhor, dedicação ao seu Senhor. Elias também, de observar todos os passos de Elias, ele não podia jamais deixar de vigiar, jamais ele podia deixar de vigiar, porque sinceramente o que acontecia, eles tinham que estar muito atento, vamos dizer, estava caminhando ali, eles tinham que estar sempre observando Elias. Se ele estava preocupado de estar sempre com Elias, a preocupação aumentou muito mais ainda, para que ele recebesse a bênção, ele tinha que contemplar no momento que o Senhor recolhesse Elias. E disse então a palavra, o verso 11 diz assim: de repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Olhamos os dois conversando. No momento, surgiu ali um redemoinho, e diante daquele redemoinho, desapareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Olhamos, vamos dar um exemplo aqui, se Eliseu prestasse atenção no redemoinho, não observasse, ficasse olhando, ele podia se distrair. Então no momento daquele carro de fogo veio, surgiu aquele redemoinho, ele já observou o seu senhor Elias. No momento ali, ele subiu no meio do redemoinho, naquele carro de fogo. O Senhor levou Elias. Elias não provou a morte. Elias foi um grande exemplo de cristão, um grande exemplo de servo, que o Senhor serviu o Senhor com dedicação. Então o que acontece? Ele subiu aos céus naquele redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai,
tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia vê-lo mais, Eliseu pegou as próprias vestes, rasgou ao meio. Então nós podemos observar claramente aqui, podemos observar Elias assim como Enoque. Antes dele, Enoque em Gênesis 5:24 fala de Enoque, foi levado corporealmente ao céu, aleluia, sem experimentar a morte. Enoque também não experimentou a morte. A palavra diz que Enoque andou 365 anos, andou Enoque com o Senhor, ao ponto do Senhor pegar Enoque e levar, subir para estar em glória com ele. Elias, a mesma forma, aleluia, subiu Elias. Se nós olhamos para o Novo Testamento, quem no Novo Testamento subiu aos céus? Somente o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, vivo nesse corpo ninguém subiu ao céu. O Senhor Jesus subiu após a sua morte, foi o único que subiu ao céu no Novo Testamento, amém? A única pessoa que subiu ao céu no Novo Testamento, somente o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, nosso Salvador, amém? Nós vamos para a glória a Deus, glórias ao Senhor Deus, aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor, que nós ficamos, meus irmãos, dia após dia, na presença desse santo precioso. O verso 13 diz assim: depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, voltou para a margem do Jordão. Olhamos claramente, voltando ali para a margem do Jordão. Olhamos, Eliseu pegou o manto de Elias, voltou para a margem do Jordão. Nós podemos observar, para Eliseu ter posse do manto de Elias, simbolizava sua sucessão ao ministério de Elias. Para ele tomar posse ali do manto, estava simbolizando o quê? Ele era o principal herdeiro do ministério de Elias. Se nós olhamos para 1 Reis 19, diz assim, um assunto muito importante que os irmãos o acompanhem. 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá, encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, conduzindo a 12ª parelha. Então Eliseu era dono de uma junta, a 12ª seria a 12, né? Seria a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele. Elias alcançou Eliseu no campo de trabalho, lançou sua capa sobre ele. Ele estava ali junto, arando terra, e com a 12ª parelha de boi, que era dele somente, a última, na verdade a última, que era a 12ª. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, então irei contigo. Olhamos mais uma parte que nos chama a atenção. No momento que Elias lançou a capa sobre Eliseu, o que Eliseu disse? Deixa eu ir dar um beijo no meu pai, na minha mãe e voltar para se seguir. Nos chama muita atenção esse verso, meus irmãos, quando o Senhor Jesus disse, se nós olhamos claramente pela palavra, se nós olhamos pela palavra em Lucas 14:26, diz assim, se nós não amarmos o Senhor mais do que o nosso pai, que é a nossa mãe, que é a nossa esposa, nossos filhos, não somos dignos do Senhor Jesus. Então aqui, nós temos que amar nosso pai, nossos pais, nossos filhos, esposa, nós temos que amar, mas o Senhor em primeiro lugar. E se acontecer que os nossos pais não aceitarem não seguir o Senhor, não podemos obedecer eles, porque o Senhor precisa estar em primeiro lugar, amém? Se pai e mãe levantar contra uma pessoa que converteu, dizer você não pode ir para a igreja, não pode servir a Deus, está errado. Você não pode ouvir o teu pai nesse assunto, você não pode
perguntar para ele: eu posso servir ao Senhor Jesus ou não posso? Eu posso ser do Senhor ou não posso? Esse assunto é você com o Todo-Poderoso, amém? Esse assunto é um chamado. Aqui nos chama a atenção que Eliseu falou: deixa eu despedir de meu pai e minha mãe, eu vou lá beijar eles e já volto. Olhamos aqui uma grande iniciativa daquele homem de Deus. Ele não disse: eu vou perguntar para meu pai se pode, vou perguntar para minha mãe se pode. Não, ele falou: deixa eu ir lá beijar meu pai, minha mãe, vou despedir deles e volto. Então Eliseu tinha o quê? Uma grande segurança, que a partir daquele momento estava sendo chamado para a obra do Senhor, para o grande ministério da obra do Senhor, amém? De profeta ali, um grande ministério de profeta no lugar de Elias. Então nós podemos observar a palavra. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, diz aqui: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai, minha mãe. Disse-lhes: então irei contigo, vá e volte. Respondeu Elias: lembre-se do que fiz a você. Ele falou: lembra do que eu fiz a você, eu lancei minha capa sobre você. O que quer dizer? Você vai ser o meu principal herdeiro, você vai ser o responsável, após a minha partida, você vai ficar responsável. Então nós observamos pela palavra, ali claramente, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e o matou. Ele pegou ali. O que impedia Eliseu de servir o Senhor? A parelha de boi, aquela junta de boi que ele tinha. O que impedia ele? Que ele estava trabalhando com aquela junta. Ele não ia poder ter tempo mais para cuidar daqueles bois. Aqueles bois ia ser um impedimento na vida dele. O que ele fez? Matou os bois, fez ali, pegou as cangas daqueles bois, fez ali o churrasco, dividiu ali com os seus colegas, amigos, parentes, dividiu tudo, comeram aquela carne. E diz então a palavra: queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando seu auxiliar. Ele partiu com Elias, tornando o auxiliar de Elias. Então isso aqui traz um grande exemplo para nós, irmãos. Ele deixou tudo o que tinha. Ele não deixou nada embaraçar a vida dele. Ele reconheceu o grande chamado do Todo-Poderoso e foi seguir os passos do Senhor, o Todo-Poderoso. Que nós nessa vida, meus irmãos, trabalhamos, lutamos, mas que você não deixe nada que impeça você ser um abençoado, de seguir os passos do Senhor. Não deixe nada. Se algo te impede você ser do Senhor, tira. Eliseu, aquela junta de boi, ia atrapalhar. E falou assim: não, mas onde ele estivesse com Elias, ele sempre ia lembrar: nossa, eu tenho que ir lá cuidar dos meus bois, como é que está agora, eu não estou lá para cuidar mais. Para impedir, ele deu um basta na junta de boi, ele tirou aquilo. São lados que nós temos que reconhecer. Se algo na nossa vida impede nós servirmos o Senhor da melhor forma, não deixa, tira da tua vida, tira, dê um basta, para que você seja por completo do Senhor, o Todo-Poderoso. Podemos observar pela palavra, aleluia. Voltamos ao texto da palavra. Quando então bateu nas águas do rio Jordão com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Então ele pegou aquele manto de Elias, chegou até o Jordão, bateu nas águas. Onde está o Senhor Deus de Elias? Naquele momento, meus irmãos, as águas se dividiram. Olhamos aqui a grandeza do Senhor, o Todo-Poderoso, na vida de Eliseu. E a grandeza desse Senhor precioso está conosco hoje, amém? Que nós venhamos tomar posse do Senhor, o Todo-Poderoso, conosco cada dia. Reconhecemos a grandeza de sermos do Senhor. Reconhecemos pelo Espírito do Senhor a presença dele sobre as nossas vidas. Podemos observar pela palavra. Quando os discípulos dos profetas vindo de Jericó viram isso, disseram, aqueles discípulos, 50 discípulos que estavam observando Elias e Eliseu, Elias ali com seu manto tocando sobre as águas, eles ficaram observando Eliseu. E ora, aqui disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós teu servo temos 50 homens fortes,
deixa-nos sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Aqueles 50 discípulos, sabendo que o Senhor ia levar Elias, falaram: Senhor, deixa nós procurarmos Elias. Talvez o Espírito Santo levou, o Espírito do Senhor levou ele, deixou ele em algum monte. Deixa nós procurarmos. Eliseu respondeu claramente: não mande ninguém. Eliseu falou: não manda ninguém. Ele tinha visto com os próprios olhos o seu senhor Elias subindo, mas eles insistiram até que constrangido, consentiu. Eliseu ficou constrangido, ele falou: pode ir então, vá, pode mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não disse a vocês que não fosse? Depois de 3 dias voltaram: não encontramos não. Eliseu respondeu para eles: eu não falei para vocês que não fosse? Meus irmãos, aqui nós olhamos para Eliseu, um homem dedicado, lutou o máximo para estar na vontade do Todo-Poderoso, lutou o máximo para que o ministério de Elias continuasse na sua vida, que ele fosse ali um abençoador do Senhor sobre a terra. Amém? Que você venha ser um abençoador do Senhor nessa terra, que o Espírito do Senhor esteja mais e mais sobre o teu viver, que você reconheça que o Senhor Deus de Elias, como o Senhor Deus de Eliseu, hoje é o Senhor Deus de nossas vidas. Amém? Que nós tomamos posse da presença do Todo-Poderoso, reconhecemos a grandeza pelo Espírito do Senhor, de sermos mais e mais do Senhor. Colocamos em pé, oramos. Senhor Deus, perante os teus olhos, poderoso, como o Senhor foi e é o Senhor Deus, Rei de Elias. Santo, hoje é o Senhor Senhor de nossas vidas, hoje é o Senhor Senhor de nossos passos. Estamos aqui para te amar, adorar e glorificar. Abençoa poderosamente os teus eleitos, eterno, que todo mal venha a ser desfeito, mas que o nome do Senhor possa ser glorificado sobre a vida do teu povo, que o teu povo, Rei, esteja disposto a lutar para estar na tua presença, como Eliseu lutou lutou o santo, para que a porção do Espírito da vida de Elias estivesse sobre a vida dele, que o teu povo, a tua igreja viva sobre os 4 cantos da terra, venha lutar para estar na tua presença santa, que o nome do Senhor possa ser glorificado, eterno, sobre o Brasil, sobre as demais nações, que vidas mais vidas, ó Santo, tenha, Senhor Deus e Pai, lute para estar na tua presença santa, tenha força de vontade para lutar para estar na tua presença e tornar vidas abençoadas. E como o Senhor foi poderoso, o Senhor Deus de Elias, o Senhor Deus de Eliseu, hoje poderoso o Senhor, Senhor de nossas vidas, fique conosco, Pai vivo, nos abençoe e nos dê vitória, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, que assim pedimos e agradecemos. Amém.